estamos ao vivo com mais um A Vida Podcast. E hoje eu tô aqui com uma convidada super, ultra, master especial. Gente, já tinha um tempo que eu estava para conhecê-la e que bom que o senhor trouxe aqui. Já faz 1 hora que nós estamos conversando no off e eu falando, nossa, que história incrível. Então, assim, tomara que ela não nos esconda nenhum detalhe. Ela que é casada, cristã, empresária, pastora, palestrante, idealizadora do projeto Simplesmente Filhas e hoje está cursando psicanálise, mas o mais especial ela é filha amada de Deus e ela sabe disso. Nós estamos aqui hoje com a Renata Moura. Eita, Glória! Seja bem-vinda. Obrigada, minha amiga. Que prazer estar aqui. Chegou esse dia, né? Chegou esse dia e vamos lá ver o que Deus vai permitir nós vemos a conversar nesse maravilhoso programa A Vida Podcast. Né? Que incrível receber você aqui. Muito obrigada pela confiança. Mesmo assim, a gente não se conhecendo pessoalmente, né? Sim. Há tanto tempo. Eu conheci você, assim, pessoalmente no dia do seu evento. Foi incrível. O evento, assim, realmente conectou com o propósito. E eu tenho certeza que a sua história vai conectar aqui com o propósito do podcast. Amém. Glória a Deus. Conta pra nós, o que você faz hoje? O que é esse projeto da Ajudar? É uma empresa que fabrica camisetas? É uma indústria, é uma loja? O que é? Vamos lá. Sim, hoje eu tenho como trabalho, né? Meu trabalho, minha missão, comercialmente falando, é ajudar camisetas. É uma empresa 100% cristã, uma empresa com propósito. Uma empresa que ela tem como meta levar o evangelho enquanto se pode. Porque daqui mais um tempo a gente não vai poder fazer isso. Hoje a gente ainda pode pegar uma Bíblia, sair com essa Bíblia dentro no Brasil, né? A gente pode andar pra lá e pra cá com ela. Daqui a um tempo não. Quem dirá, então, vestir uma camiseta escrito Cristo salva, Jesus salva. Então, enquanto há tempo para isso, ajudar camisetas faz com todas as forças. Lindas camisetas, camiseta para eventos, camisetas uniformes, camisetas para congresso, em geral aí o que é segmento de camiseta, ajudar camisetas, tá? Dentro e participando. Participando. Gente, eu ganhei uma camiseta linda que eu vou pedir os meninos da edição para colocar a fotinha da camiseta aqui, perfeita. E eu conheço muitas pessoas que vendem. Sim. As camisetas da Ajudar. Como que isso funciona? Hoje você só distribui ou a loja também? Me explica, assim, para quem não conhece, conhecer o projeto. Nós somos atacadista, né? A gente tanto vende no atacado como também no varejo. Certo. Então, a gente tem revendedores em todo o Brasil e fora dele também. Costumo dizer que nós temos clientes e revendedor em Oiapoque e também no Chuí. E verdadeiramente tem também. E o cliente mais longe que nós temos, nós falamos que é no Japão. Tem revendedor lá no Japão. Então, assim, Deus tem soprado, permitido, né? Que esse vento, para levar o nome Judá Camisetas, levar essas estampas lindas que falam do amor dele nos 4 cantos do mundo. Que lindo, é um projeto muito lindo mesmo, e é engraçado porque, assim, antes de te conhecer, eu já ficava pensando, gente, de onde são essas camisetas que um monte de pessoas usam? Inclusive o Mário, que é o nosso videomaker, ele tá aqui hoje com uma camiseta da Ajudar. Agora conta pra nós o seguinte, como que surgiu esse projeto? Você sempre foi empresária? De onde veio a ideia? Começou como? Vamos lá, eu sou neta de costureira, né? Minha avó era enfermeira do estado, e também costureira. Então, eu sempre cresci nesse ambiente aí. O tempo foi passando e, como na veia, corre veia de costureira, um dia eu disse, não, eu quero fazer algo. Então, eu vou para o monte orar, vou para o secreto orar. E comecei a pedir a Deus, né, que me desse, então, um trabalho novo. Só que começamos a trabalhar com uniformes, somente com uniformes. Na época você fazia o quê? Antes? Eu trabalhei como call center, esses trabalhos mais tranquilos. Tem 18 anos que eu trabalho desse segmento com essas camisetas. Já fui corretora de imóveis, tudo. Então, nós trabalhamos com uniforme há bastante tempo e eu senti a necessidade de ter uma loja. Meu sonho era ter uma loja. E como que vai ser essa loja, né? E meu marido, não, nada a ver, vamos fazer só como fábrica mesmo, bem simples, fundo de quintal. E eu insatisfeita, e eu sabia costurar, sabia fazer, ele ficava na parte de modelar. E uma sementinha lançada no meu coração. Aí um dia nós tínhamos uma sala comercial, eu lembro que na época eu até tive que ir para um apartamento menor para poder alocar uma sala simples. E eu sempre fui uma mulher de fé.
E eu fui para a porta dessa sala e olhava lá fora e falei assim, será que aqui dá para fazer uma loja? Né? Mas uma loja para vender uniforme? E tá. E aí o Senhor começou a deixar esse desejo no meu coração. Eu vou pro monte orar. Eu falei pro meu esposo, me leva no monte? Falei, por que tem que levar no monte? Qual que é a diferença de orar no monte e orar dentro de casa? Eu falei, não, eu tenho um negócio com o monte, me leva lá. E eu fui no monte, fui orar e eu pedi que Deus me desse algo. E dentro de poucos dias o Senhor começou a trazer a resposta de algo. E aí as primeiras camisetas que eu fiz foram... Uma pessoa foi fazer uma crisma lá e pediu umas camisetas de uniforme. Então a gente foi fazer umas camisetas com o nome Gratidão. E eu achei tão linda aquela camiseta. Eu falei assim, gente, se eu fizer essas camisetas para vender na igreja, com o nome Gratidão, é bonito, vai ficar legal. O que eu fiz? Fiz a encomenda dela e fiz umas 20 camisetas a mais e comecei a vender no meio da igreja. Vendeu tudo. Até hoje, eu tenho essas camisetas. São estampas que eu uso até hoje. Venderam todas. E aí eu comecei. Falei, Senhor, agora coloque no meu esposo o entendimento que o Senhor já me deu, que o Senhor está no negócio. E aí Deus começou a bradar no coração do Gerson, mostrando ajudar para ele. Sabe o que acontecia? Então que Deus é extraordinário. Nós nunca mandamos plotar um carro, nós nunca colocamos outdoor. E tinha pessoas que chegavam até nós e falavam assim, eu peguei seu telefone plotado num carro. Como se eu nunca plotei um carro, entendeu? E Deus começou a fazer coisas maravilhosas. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. E ajudar a camiseta é isso, é o sobrenatural. Por isso que eu falo, é uma empresa 100% cristã. E de onde veio o nome? Senhor, eu preciso de um nome que exalte o teu nome. E aí, por 2 vezes, eu lembro que eu congregava na igreja que o pastor nunca repetia a pregação. E ele repetiu essa pregação, falava de Judá e Simeão. Judá adorava e Simeão orava. E eu falava, gostei desse nome, Judá. E aí um dia a gente foi pro gabinete dele conversar, a gente contou o projeto para ele, que ele era nosso pastor. Judá Camisetas, gostei desse nome, vamos lá. E ficou Judá, aquela que adora, aquele que louva, né, em adoração a Deus. Então ficou Judá Camisetas. Aí corremos, organizamos, colocamos seriedade no negócio, patenteamos o nome e hoje é isso tudo para a glória dele. Amém. E como que veio a ideia de colocar revendedores? Então, a gente começou... Até então eu achei que eu ia vender só na igreja. Né? Vamos vender só na igreja, né? Vamos ver como é que vai ser. E eu tinha um desejo muito grande de ter uma malha sempre melhor. Porque quem faz uniforme faz muito de malha fria. E eu tinha uma necessidade de fazer sempre algo melhor. E eu lembro que algumas pessoas compravam e uma outra turma na igreja, eu não gosto dessa malha, eu gosto do algodão tal. E eu mesmo sem conhecer muito de malha, falei, nossa, um dia eu vou ter oportunidade de conhecer essa malha. E eu lembro que eu tinha vontade de comprar, de ir numas fábricas que tem no polo empresarial, que vendia restos de malha. Tipo assim, eles não usavam a malha toda no tubo e ficavam por 4, 5 metros ali, porque não dava o tamanho do enfesto da mesa. Eu falava pro meu esposo, me leva um dia lá? E ele, não, bem, isso dá trabalho demais. E meu coração, Senhor, eu quero dar o meu melhor, eu quero fazer o meu melhor. E aí eu comecei a ver um negócio grande, E aí começou a aparecer pessoas das cidades vizinhas querendo vender. Ipameri, Pires do Rio, essas cidades pequenas. E eu comecei a despachar para elas. E um dia uma irmã orou. Deus deu um sonho para ela. E ela chegou em mim e falou assim, eu preciso te revelar algo. Eu falei, o que foi? Deus me mostra ônibus e muitos sacos, grandes, fardos. E eu não entendia, porque eu nunca tinha, na região da 44, que era, né, nunca tinha me atentado a isso. Eu falei, gente, o que significa? Fardos grandes, sacos. E uma outra pastora que tinha orado falava que via muitas portas, muitas caixas. Eu falei assim, então é algo grande. E o Senhor, ele sonha bem maior que a gente. Ele, na verdade, ele dá pra gente muito maior que a gente sonha, né? É verdade. Eu falei, tem algo aí. Aí eu comecei a juntar os sonhos. E aí eu falei pro Gerson. E a vontade também. E a vontade. E a loucura. Eu falei, como que vai ser esse negócio? E aí o Gerson, então, começou a divulgar para outras cidades. E veio aquela loucura. E muita gente comprando. Veio os pregadores itinerantes. Eles iam lá, buscavam, fazia aquele fardo e ia pregar nas agendas das igrejas e na porta das igrejas colocava as camisetas lá para vender. E aí começou, aí aquelas pessoas daquela cidade viam, ligavam para nós, olha, eu vi aqui, eu queria revender aqui, como que eu faço? E a minha oração era sempre, Deus, abençoa essas pessoas que estão vendendo,
que o dinheiro dessas camisetas não seja dinheiro para pagar pão nem leite, mas que seja muito mais do que pão e leite. Que seja dinheiro para pagar a faculdade de filhos, comprar lote, comprar casa, trocar carro. E então, pouco tempo, eu comecei a ouvir testemunhos de gente simples e dizer assim, ó, comprei meu carro, comprei meu lote, tô pagando a faculdade. Aí eu falei, Senhor, obrigada. Porque eu não quero que seja bênção só para mim, mas que seja para os outros, porque o nome tem que ter todo um sentido. E assim foi. E muita gente hoje revende Judá camisetas. E como que vocês trabalham a variedade de estampa? Porque tem muita estampa, é uma mais linda que a outra. Vamos lá. Eu sou acelerada. Então, a minha cabeça borbulha ideia o tempo todo. Uhum. Então, assim, eu tô aqui, eu vejo a vida. Gente, que nome lindo. E ali já gera outro nome, já gera uma imagem, sabe? E aí eu vou pra internet, procuro algo similar, coloco o meu genro pra fazer a arte, mando pra ele e assim vai. A gente vai fazendo, Deus vai dando as inspirações. E vai produzindo. E vamos produzindo, vai vindo frases, vai vindo algo assim. Nossa, eu gostei disso. Essa frase, ela tem relevância, ela precisa ser mais conhecida, mais pessoas precisam vestir isso, pessoas vão entender o evangelho através desse versículo. Então, todas as camisetas têm uma referência bíblica. E qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram Até pandemia. Hoje? Acho que foi a pandemia. Pra todo mundo, né? Foi a pandemia. E aconteceu algo tão lindo na época da pandemia, porque eu sempre fui muito ousada na minha fé. Como ousada na fé? Lembra que eu falei que eu queria comprar tecido, resto de tecido lá? Mas eu também lembro quando eu vibrei, dei glória a Deus quando eu fui na malharia e comprei minha primeira peça de malha, que não foi sozinha, tipo no metro. Você comprou o rolo. O primeiro rolo. E eu fiquei tão feliz que eu lembro do rapaz sair da expedição lá, que aquele negócio carregando, eu falei pro Charles, bem, é o nosso, sabe? Então, assim, é tão simples isso, mas, assim, pra mim tem tanta diferença. E na pandemia, eu recebi uma visita de um representante de malha, que aqui em Goiânia, vamos supor, quando foi a época da pandemia? 9 anos atrás, mais ou menos? Não foi tudo isso, não. Deve fazer uns... Foi 2021? Foi, não foi, Mar? 2021? 19, 21, porque tem uns 5 anos atrás. 5, 6 anos, vamos supor isso. E eu recebi um vendedor lá. Mas antes, como é que esse vendedor chegou até mim? Eu tinha um desejo muito grande de melhorar. E aí, Senhor, como que eu faço para comprar a malha? Já que o Gerson não quer me levar lá. Eu preciso dar o meu melhor. O Senhor me manda uma mulher, ela chama Bispa, esqueci o nome dela agora, de uma igreja muito grande aqui em Goiânia, e ela faz as suas próprias camisetas. Do nada, essa mulher chegou para mim e falou assim, eu não te conheço, mas toma aqui o meu cadastro, compra no meu nome, pode comprar nessa malharia que você tanto tem vontade. Eu falei assim, o senhor não tá... Maria Ângela. Eu falei, não tem lógica um trem desse. Aí fiquei aqui no coração, o senhor é lindo. Aí o que ela fez? Mandou o vendedor ir lá na fábrica. E eu toda feliz para atender o vendedor, só que, porém, eu não fico só sentadinha esperando os fornecedores. Eu fico no doce trabalhando. Eu amo tocar nas camisetas, eu amo ir na produção. E aí o Gerson, meu esposo, falou assim, bem, o vendedor representante de tal malha que você quer vai vir aqui. Eu falei, então tá bom. Eu tenho muita coisa para fazer, resolve tudo que é burocrático com ele, na hora de escolher as cores, você me chama. Tipo assim, o que eu quero mesmo é escolher as cores da malha. O que aconteceu? Conversou, ele falou, pode vir. Sentei na mesinha, todo mundo de máscara. E esse homem, ele reclamava tanto, ele falava tanto mal da vida, e eu detesto pessoas que murmuram. E ele reclamava que aquele ano as empresas, todas as empresas iam quebrar. Ele reclamava, ele falava assim que tudo ia ser pior. Só que ao mesmo tempo ele falava assim que estava construindo uma casa de valor X e ele estava faturando mais que no outro ano. Falou. Aí eu tirei minha máscara e falei, você terminou? Falei bem séria. Quando eu falei, você terminou, meu marido falou assim, ela vai detonar ele. E foi a primeira coisa, deixa eu te explicar uma coisa. Essa empresa não vai quebrar, essa empresa não vai falir, porque essa empresa tem uma palavra. Segunda coisa, há um tempo atrás, eu ia atrás do resto da sua malha. E hoje Deus te trouxe aqui, para eu poder escolher que malha eu quero. Olha tanto que Deus é lindo. E outra coisa, você não está sendo ingrato, não? Você está construindo esse ano mais que do ano passado. Você está faturando esse ano de pandemia, que você está falando que tudo aqui... Aí ele agachou, ficou assim... Senhor, minha irmã, você me perdoa?
Eu já fui pastor, já fui pregador do evangelho. Eu falei assim, então, mais um motivo ainda. Beth, naquele mesmo ano, eu sei que nesse dia, não, aí eu fiz mais. Eu falei assim, agora vem cá. Que até então eu não conhecia a empresa. Peguei na mãozinha dele e falei, deixa eu te falar. Aí eu levei no estoque. Aí eu falei, tá vendo todas essas camisetas penduradas? Tô. Tudo isso glorifica o nome de Deus. E aquilo que Deus levanta, homem não derruba. E eu fui bem de frente com ele. Eu não fui grossa, eu fui muito firme na minha fé. Quando eu falo ousada a fé, nós precisamos ser assim, ousados naquilo que a gente crê, numa palavra que Deus deu. Se Deus te deu uma palavra, segura nessa palavra, meu querido, e não deixe que nada tome ela. Não deixe que nada arranque. É verdade. Tá, o que eu fiz? Naquele mês, eu falei, hoje eu não quero comprar do senhor. Hoje eu não vou pedir nada, hoje eu não quero, não. Tá corrido. Dispensei ele. Na humildade. E eu continuei minha vida. Nem tchum. Naquele mesmo ano. No final, esse fomos porque foi em maio, julho? Em junho. Naquele mesmo ano, Deus me levou aonde? No sul. Para ver como é que faz malha. Aí o Espírito Santo no meu coração falou assim, filha, pega a malha agora, o pedaço de malha que você quer, e manda fazer do jeito que você quer fazer, porque é assim que funciona. Eu falei, Deus, o senhor não tem jeito, não. Aí eu sentada numa mesa, conversando com os donos de tecelagem grande, e o senhor falou no meu coração, você está em lugares onde muitos donos de empresas grandes em Goiânia nunca se assentou. Mas sabe por quê? Porque você não envergonha o meu nome. Eu falo isso, gente, não é porque eu, não. Novamente é porque Deus dá tanta coisa pra gente, Beth, e a gente tem tanto medo e a gente se esconde, se acovarda por causa de uma reclamação, de uma murmuração de alguém. De repente aquilo não é nem com você, mas aí você toma a dor do outro, a murmuração do outro e pega aquela murmuração pra você. E aí você pega a sua promessa e faz o que com ela? Guarda, joga fora. Ah, não, o outro tá passando por problema, eu vou passar também. Não. Deus tem algo tão lindo pra nós. E aí eu sei que Deus permitiu eu comprar e naquele ano seguinte, Deus já permitiu eu comprar 1 tonelada de malha. Um caminhão fechado. Falei, Senhor, o Senhor é lindo. E aí, o que eu vou fazer com isso? Sonhar grande. Senhor, eu preciso de mais revendedor, mais gente sendo abençoada. E só testemunho chegando, gente. E até então você fazia as vendas todas pela sua própria empresa? Só por lá. Uau. Tudo por lá, por ligação e eu quero SSS sem site. Essa é pela a graça. Quando Deus quer fazer, não precisa ter a tecnologia louca que o homem tem hoje de ponta. Quando Deus quer fazer, ele pega o simples e faz extraordinário do simples. Eu preciso estar o quê? Em obediência e atenção a ele. É o que a gente estava falando. Se eu estou em obediência a Deus, andando no caminho que ele quer, as bênçãos do Senhor me alcançam. É profético, é bíblico, é palavra. Não tem nada que revoga isso. É verdade. Não é verdade? Então Agora vai, conta pra nós. Aí comprou o caminhão de malha. E bora fabricar, e fabricando, e precisamos mudar de lugar, e assim, tem revendedor em todo canto, e malha de qualidade. E como que foi o primeiro? Você lembra, assim, o primeiro que chegou, a primeira remessa de revendedores? Então, surgiu alguma insegurança no coração? Sim, teve algo tão lindo que aconteceu uma vez, nunca esqueço, uma mulher, assim, aí negociar aqui em Goiânia é fácil, porque eu sento com você, olho nos seus olhos, transmito segurança, confiança, te chamo pra lá na minha fábrica, no meu espaço, na minha confecção, né? E o de fora? Nunca esqueço. Um dia uma irmã, uma pastora me ligou. Irmã, eu quero fazer umas camisetas aqui, assim, assado. Precisa de dar, vamos supor, na época, vamos supor que seja R$ 1.500 de entrada. E eu toda preocupada. Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser? Essa mulher tem que ter referências minhas. E eu, pastora, tem o telefone do meu pastor, tem telefone de clientes meu. E ela me falou assim, ó, se acalma. Me manda qual que é o número da conta, porque o Espírito Santo já me falou a seu respeito. Eu nunca esqueci disso. Por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo, ele faz isso. Ele incomoda pessoas. Ele é a carta de pessoas. Ele é a aprovação de pessoas. Né? Então, assim, ele se encarrega disso. A gente está tão preocupado em prestar conta para o outro do que a gente é, e a gente esquece que o Senhor faz isso. Então, havia um alinhamento espiritual acontecendo. E aí, o que eu fiz? Fiz as camisetas daquela irmã, que era para ser apenas uma cliente de uniformes, de evento para a igreja dela, se tornou uma grande revendedora. Lá na cidade dela, lá. E assim são essas conexões. E eu amo ter conexões com os meus clientes. Renata, são muitos, mas todos aqueles que eu posso ter, que eu consigo falar, eu tenho prazer de falar. E aí, me conta um pouco da sua história, né? O que você faz? Como é que é seu projeto? Ah, Renata, tá parada aqui a agenda. Pega essas camisetas, ainda para dentro do quarto, estende ela em cima da cama e ora. Impõe tuas mãos e fala, Senhor, isso aqui é para honra e glória do teu nome. Manda um cliente para cada camiseta. No outro dia, pastor, eu vendi tudo.
Falei, tá vendo? Então, não é só uma fábrica de camiseta, Beth. Vai muito além disso, sabe? É uma máquina profética o tempo todo. É, e sem falar que acaba que trabalha a fé da pessoa. Sim. Porque quando você fala pra pessoa, coloca aí e ora, você tá ensinando essa pessoa a exercer a fé dela. Então, em todos os sentidos, você propaga o evangelho através da exposição, né? Acaba sendo um outdoor, Sim. né? As camisetas, um outdoor do evangelho. Isso. Contribui com famílias. E ainda faz a pessoa aumentar a fé dela, Faz a né? pessoa aumentar a fé. Ah, não vendeu? Então ora aí, porque o Ministerialmente- Deus que fez essa camiseta é o mesmo que vai vender. Ministerialmente, ela se vê na responsabilidade de pregar. Que, né? Assim, não, mas eu nem faço isso. Pois é, o que cita aqui nessa camiseta? Vamos falar sobre o que é a vida, né? Então, ela faz aquela pessoa pensar que... Então, é a palavra pra lá e pra cá. Peraí, eu tenho que ministrar pra ela, mas eu tô sendo ministrado. Né? E já tem testemunhos lindos de pessoas, assim, que receberam uma camiseta no pior dia, um dia de opressão mesmo, que ela falava assim, eu não tenho fé, eu sou uma pessoa sem nada. E chegou uma camiseta pra ela lá, do Espírito Santo enviar, e essa camiseta está escrita assim, ó, feita de fé. Feita de fé. Então, aquela pessoa recebe aquela camiseta, ela olha e fala, feita de... Eita, eu tava falando com Deus mais cedo sobre isso. Então, é isso aí. É lindo. É isso. Hoje, você tem algum sonho, assim, para um próximo passo para ajudar? É algo que ainda não tá vivendo o momento e deixa Deus ir fazendo? Como que você vê, assim, o futuro disso? Eu peço a Deus que alargue ainda mais as fronteiras. Porque a essência sempre vai ser evangelizar, levar a palavra enquanto se pode. Ah, Renata, você está falando isso comercialmente. O meu coração, ele conhece. Ele sabe se eu sou hipócrita, se eu estou falando isso somente por financeiro ou se eu falo isso por desejo, por propósito, entendeu? Então, assim, eu tenho um propósito. E o meu propósito é levar o evangelho enquanto se pode nas camisetas. E, para mim, quando eu saio, eu vejo alguém vestido uma camiseta, levando o evangelho, ou na televisão tem alguém vestido, ou lá em Amsterdã, ou em Pensilvânia, os meninos mandam foto pra gente, olha que vestido, eu fico feliz demais, Senhor, muito obrigada. Mas assim, eu quero mais, o meu propósito é mais, para que mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas conheçam o evangelho. Antes eu era bitolada, eu não fazia nada em inglês. Por quê? Porque eu pensava só no aqui, só no português, só no raso. Não, eu preciso alargar as fronteiras. Bora fazer isso daí no inglês. E comecei a fazer. Daqui um dia vai ter camiseta escrita em japonês, em indiano e tudo. Tem camiseta em tribos também, em indígena. Tem índio vestindo camiseta, índio de cacique, acho que é cacique que fala aquilo lá. Não, cacique é o nome do chefe da tribo. Como que chama aquele negócio que põe na cabeça? Eu esqueci o nome. Também, não sabe? Eu tenho uma ali que eu ganhei, que nós fizemos uma missão, só que eu também não lembro o nome. Aquilo lá. Então, é o que representa a autoridade lá pra eles. Isso. Né? Então, tem caciques vestidos de camiseta, com todo aquele adereço dele lá. Então, assim, é muito lindo ver o que Deus faz. Tá soprando literal, né? E eu sou muito grata, sabe? Assim, a gratidão que há dentro de mim é infinita em relação ao que Deus tem feito. Quando você começou, você imaginava que seria assim? Nunca. Não, não imaginava, não. É verdadeiramente o que olhos não viram, ouvidos não viram, nem subiu o meu coração. É o que Deus tem pra mim. Né? É o que Deus tem pra nós. Então, assim, eu não imaginava de forma alguma. Mas é tão gratificante quando alguém fala assim, ó, eu vendi e eu consegui levar pra casa o pão. No sentido assim, eu consegui fazer uma compra de casa com a venda das camisetas. Então, tipo assim, Senhor, verdadeiramente está sendo bênção na vida de pessoas, sabe? Então, assim, isso para mim é muito gratificante. Ver pessoas que conseguem manter, conseguem... A renda da venda das camisetas consegue somar. E eu, assim, eu quero mais vidas. Manda mais. Então, se só quiser, me capacita, né? Isso, vai mandando. Manda, capacita pra gente poder fazer. Você tem quantos colaboradores hoje? Acho que hoje uma turma aí de uns 80... Entre 80 e 90. É bastante, diretos né? e indiretos aí, porque tem as facções, os polos fora, né? Tem a turma que trabalha lá na fábrica, tem outras lojas abertas também, tem a loja mais na região central de Goiânia. Então, aí tem uma turminha aí fora, os
Os revendedores eu não sei contar. É incontável. É muitos, Isso aí eu falei pra você, eu não vou contar não, porque meu foco não tá em não saber quantos que tem. Meu foco tá levando a palavra, amém. Né? Às vezes até meu esposo sabe dessa conta. Eu não foquei nisso não. Deixa, vamos levar. Se hoje eu chegar lá na sua indústria e falar assim, com algum dos seus funcionários, me fala, quem é Renata? Nossa. O que você acha que eles vão falar? Dona Renata é brava, mas a Dona Renata é amor. Ela morde e assopra, né? Então, assim, quando eu estou triste, é tão, assim, de falar, dia que eu não tô bem, que todos nós temos dia mal, eles sentem. Porque, por eu ser muito falante, eu passo cantando, volto gritando, brincando com um, com o outro, e parece que meu esposo que é bom pra falar nisso, ele fala assim, parece que a empresa murcha, sabe? E aí de manhã a gente tem devocional e eu gostava de eu mesmo fazer o devocional. Aí eu falei, não vou fazer isso tem mais não. O Espírito Santo falou, não, deixa eles fazer. Amém, vamos deixar eles fazer. Aí eu deixo eles fazerem. Mas quando eu estou para fazer com eles, faço, canto, bate palma com eles, faz a dancinha do homenzinho torto com eles, entendeu? Porque tem que ter vida, tem que ter presença do Senhor ali dentro. E eu lembro que um dia eu ganhei uma plaquinha de PVC mesmo. Muito tempo, né? Porque a empresa era em outro lugar ainda. E essa plaquinha estava escrito assim, está escrito, o administrador dessa empresa é Jesus. E eu guardei isso. Se eu tivesse ganhado um troféu, um negócio de ouro, não tinha tanto valor. Tanto valor como tem, por causa do significado daquilo ali. Falei assim, tu és o administrador daqui. E eu não sou ninguém, nem nada. Se o Senhor não for a minha alegria. Então, assim, chegar lá, se tiver alguém triste, eu chamo, deixa o problema lá fora, filho. Põe um sorriso no rosto. Nós vamos sorrir o dia todo. E lá é essa alegria toda. Que bom. Vamos para o nosso próximo bloco agora. Vamos falar do projeto. Já não basta, né? Você não é ocupado o suficiente. Né? E surgiu Simplesmente Filha. Conta para nós como que surgiu esse projeto, como que o Senhor colocou no seu coração. Então, esse nome é forte, né? É fortíssimo. Simplesmente Filha. Para ter o nome, a gente tem que viver antes, né? A vida. Né? Como foi a vida? Teve algo antes para poder... Não, peraí, eu falo com propriedade desse nome. Simplesmente Filha não é diferente. Beth, eu comecei um projeto por obediência a Deus há 3 anos atrás. Né? O Senhor falou no meu coração, comece algo com as mulheres. E mexer com mulher não é fácil. Você que mexe com mulher sabe que não é fácil, porém é necessário. Né? É necessário trabalharmos com mulheres. E aí o Senhor disse para mim, comece com o que você tem. Eu falei, Senhor, como? Eu não tenho apoio, né? Na época eu não tinha quem me apoiasse. E eu comecei com 17 mulheres. Só que o nome não era Simplesmente Filha, era Pérolas. Eu precisava de um nome, Senhor. Começa com o que você tem. Eu falei assim, mas eu não tenho nenhum nome. Começa. Aí, tá, vamos começar. Peguei as meninas que trabalhavam comigo. A gente ia fazer uma reunião de mulheres aqui no final do expediente. Comprei um lanche, coloquei lá. Bem simples. Coloquei um louvor lá. Pus umas cadeiras em volta na loja mesmo. Em volta lá. E reunimos 17 mulheres. Falamos do amor de Jesus, oramos umas com as outras, abraçamos umas às outras. Mesmo sem ter um manual de instrução de como seria esse negócio. Minha instrução era o Espírito Santo aqui falando. 1 mês. Pronto, Deus, top. 2º mês, o Senhor faz de novo. Não, Deus, eu já fiz. Faz de novo. Então vamos. 34 mulheres. O Senhor não cabe mais aqui, não. Ele falou, pede, você não é ousada? E eu, amém, Senhor, eu vou pedir como. A minha casa, o quintal é pequeno. Tinha uma irmã que morava num condomínio lá. E eu tinha pouca amizade com ela. Na verdade, eu nem tinha amizade com ela. Foi a primeira vez que ela foi. E eu, Senhor, peça a ela. Irmã, você mora no condomínio aqui perto, que bênção. Irmã, na sua casa não tem um quintal, não? Assim, cabe assim umas mulheres. Ela, irmã, tem. Sério, sabe, com a cara meio fechada. Só que assim, eu tenho 5 cachorros e 21 gatos. Senhor da glória, mas eu te arrumo. E detalhe, irmã, eu não tenho funcionária. Meu Deus. E eu tava com as meninas no meu trabalho fazendo um teste lá na fábrica. Você vai fazer um teste pra mim lá na casa da irmã. Se vocês limpar a casa, a área que não precisar der certinho, você está aprovada do teste. 64 mulheres. Senhor, não cabe mais na casa da mulher. O que você vai fazer agora? Ele falou, pede, você não é ousada? Eu, então tá, eu vou pedir esse negócio. Beth, eu comecei a marchar. Eu levantei essas mãos e falei, Senhor, eu preciso de um espaço de... Eu nunca fiz festa em espaço de festa.
Não sei nem como é que colocar esse negócio. Senhor, eu preciso de um espaço de festa. Na região aqui da Rio Verde, que é a região onde é a loja, né? Na região da Rio Verde. Senhor, isso o Senhor sabe da minha condição financeira. Porque agora que eu tô tendo salário, o Senhor conhece meu salário, como que tamanho que é as minhas possibilidades. E não tem ninguém para me ajudar. Deus não tem ajuda de igreja, não tem ninguém. Mas eu preciso de um espaço de festa. Nessa região, e preciso que o lugar seja claro para as irmãs estacionar. O que aconteceu? Um pastor amigo liga, irmã Renata, eu tenho 2 espaços de festa para poder indicar de 2 pessoas que eu conheço. Uma é na região da Rio Verde e a outra... Não quero nem saber onde é que é a outra, não. Me dá essa Rio Verde. Eu pedi. Cheguei, liguei para a irmã. Irmã, eu tenho um projeto assim com mulheres. Eu queria ver o que a senhora... O que você poderia me ajudar? Ela falou, olha, o valor que eu cobro é o valor X. Tipo assim, R$1.800 o aluguel. Mas eu vou fazer para você por R$300. Eu falei, Senhor, como é que... E eu pensava assim, e agora? Mal eu entendia que esse valor era só para a pessoa limpar, para eu chegar e limpar para eu poder ir embora. Nesse lugar lá, Elizabeth, nós reunimos em torno de 200 e poucas mulheres, mensalmente acontecendo. Não era fácil. Dias de evento, próximo a dias de evento, eu sofria uma pressão muito grande. Ou o dia depois. E aí tem o tal da pregadora, vamos organizar. E eu nunca organizei eventos. Então, você que tem um projeto, não se intimide. Se Deus te chamou, faça. Não precisa esperar estar pronto, porque você nunca vai estar pronta, tá? E vai com medo mesmo, mas faça. Tem vidas precisando da sua ajuda. Todos os eventos tinham apelo no final. Então, para a honra e glória dele, foram muitas vidas para Jesus. No último evento, a gente reuniu 209 mulheres. Só que aí veio uma pausa forçada, uma pausa, muito barulho. Eu não entendi, não estava ouvindo a voz de Deus. E nessa pausa eu fiquei 1 ano e meio parada. E aí ministrando nas igrejas, e um dia estava eu ministrando, e o inimigo, nessa palavra que eu estava ministrando, eu estava falando para as mulheres começarem com o que elas tinham em mãos. Elas não têm que esperar estar pronto, como eu acabei de falar. Mas sim ouvir uma voz e começar com aquela voz. Pegar aquela palavra. E um dia, recente, eu ministrando numa igreja, em torno de 200 mulheres também, e o Espírito Santo me trazendo a alegria de algo, mas ao mesmo tempo o inimigo me afrontou com algo. E ele me disse assim, no meu coração, soprando: quem é você para falar para essas mulheres fazer algo se você está parada há mais de ano? Eu sei que naquele mesmo momento o Espírito Santo me fez retrucar muito rápido. Disse assim, eu estava ministrando a palavra, falando, e na luta interiormente aqui. E eu, Senhor, se preciso for recomeçar com 17 mulheres, eu estou disposta. E continuei pregando. E guardei aquilo lá e fui embora para casa. No outro dia, cheguei em casa, a irmã me liga e manda mensagem. Pastor, eu consegui um espaço, assim, assim. Eu até assustei, porque eu não tinha conversado com a irmã sobre aquilo. Eu amei, irmã. E aí, de novo, marcando o dia de ir lá visitar o espaço, falei para ela que eu falei para Deus que eu estava pronta. E Deus tinha provido um lugar para caber mais ou menos 60 mulheres. Eu falei que começa com 17, ele falou, tinha o espaço para 60. Arrumando para sair, ela fala, pastora, eu arrumei um lugar muito melhor. Maior, com mais cadeiras, um auditório. Eu falei, Deus, Senhor, não tem jeito. E aí, o que acontece? Só que eu te pedi a Deus um nome. E aí o Senhor me falou, ensina para elas que independente de ser mãe, independente de ser esposa, de ser pastora, de ter qualquer cargo, qualquer situação empresária, ela é filha. E aí, quando eu pedi de novo esse projeto para Deus, eu queria fazer algo novo, mas eu queria fazer algo com um nome novo. E onde veio esse nome? Simplesmente filha. E esse nome, ele é muito forte. Por quê? Na volta dele, o Senhor me mostrou assim, ó, eu estou te ouvindo. Você é filha. Você está vivendo o que é ser filha. Ensina para elas. E assim eu tenho feito com toda a minha força. Por quê? Porque o Senhor não nos chama para competir. O Senhor nos chama para sentar aos pés dele. Imagina a cena. Jesus sentado numa sala. E muitas mulheres, como Maria, sentadas junto. Ouvindo as palavras dele. Mas a gente só quer fazer isso se o próprio Jesus estiver em pessoa aqui. Né? É. E é sobre isso que eu tenho desejo de chamar mulheres para fazer.
se reunir, se assentar, seja com 1, 2, 10, 20, 30 mil, para falar do amor de Jesus, para deixar o Espírito Santo operar no nosso meio, para sermos verdadeiramente filhas. O simples, muitas vezes, é mais difícil de ser vivido do que o que é complexo, né? Porque, na verdade, o simples, ele envolve o cotidiano. Que é nós realmente estarmos posicionadas nesse lugar todos os dias. É ser filha todos os dias. E não é fácil. Né? Não é fácil. Por quê? Porque é isso que o inimigo tenta nos roubar a todo tempo, né? Ele tenta roubar a nossa identidade em Deus, não é verdade? Nossa comunhão com Ele, a nossa persistência. Orar uma vez no secreto na semana, uma vez a cada 15 dias, é fácil. Mas a continuidade disso todos os dias é muito difícil. A constância. Ser constante em tudo na vida é muito difícil. Principalmente em oração. Por isso que às vezes a gente, mesmo sem vontade, precisa ler a Bíblia, né? Mesmo sem vontade, tem que orar. Não tem palavras. Fica lá. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Fica lá, só vai. Não é fácil. Você consegue orar todo dia? Tem dia que eu não consigo orar. E eu não sou hipócrita. Não, tem dia que é aquela, tipo assim, Deus, obrigado pelo meu dia, em nome de Jesus, amém. E eu acho que o pior é a gente ser hipócrita pra tentar transmitir algo que a gente não é. Mas a gente vive numa luta constante. Né? Mas e nem por isso eu deixo de ser filha. E nem por isso o seu secreto com Deus, ele deixa de ser validado. Eu costumo ministrar sobre isso. Quando você volta pro secreto, lá o Senhor está te esperando de braço aberto e não com o cinto nas mãos. Ei, vem cá. Não, é um braço aberto. Ei, filha, que bom que você voltou. Eu já estava aqui te esperando. Né? E é sobre isso. Né? Essa identidade de quem que nós somos. E assim, nós somos tão acostumadas a não receber um amor tão genuíno no mundo que, além de constranger, né? Porque é isso que acontece. Nós nos sentimos constrangidos com o amor de Deus. Nós não conseguimos sentir isso com facilidade, porque o amor de Deus, ele é totalmente... Ele não é material, no sentido... a alma não consegue entender. Não consegue. Quem entende é só o Espírito. Então, a gente tem que colocar a alma no lugar dela para que o Espírito governe, porque é igual o Paulo fala, né? O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, que eu desejo, que eu almejo, esse eu não faço. Entende? Então, assim, é essa dificuldade que nós temos. Só que a gente esquece disso. E aí a gente, por não conseguir fazer o bem, a gente se acha incapaz de fazer qualquer coisa e para. Não pode parar. Entendeu? Então, mesmo com dificuldade, vai fazer, porque o Senhor nos aperfeiçoa. Aperfeiçoa quer dizer o quê? É algo que está em construção. Então, Deus vai fazer o quê? Não, vai fazendo mesmo com dificuldade, mesmo estando pronto. Vem pro secreto, mesmo que seja 1, 2, 5, 20 minutinhos. Mas vem sem assunto mesmo, porque a gente aqui tem muito assunto. Na hora de orar, nossa, eu gastei toda a minha energia com a Beth. Não é assim que a gente faz? É verdade. Mas é assim. É verdade. Né? Isso é verdadeiro. A gente gasta tanta energia em falar, em contar projetos, que quando a gente vai orar, a gente esquece que o autor dos projetos, que quem deu as conexões, que quem deu as amizades, as mesas, é Ele. E aí a gente fica, como que eu faço isso? E o Senhor só quer assim, e aí, como é que foi lá? Vamos conversar. Como é que foi lá, Beth, hoje? O que vocês conversaram? O que você achou da conexão que eu fiz? Né? Então, o Senhor, ele quer ter esse tipo de relacionamento com a gente. Que a gente conte para Ele como foi o nosso dia. Assim como foi com Adão. Na virada do dia, o Senhor visitava e eles conversavam como foi o dia de Adão. É assim que a gente imagina que foi. Né? A gente assim consegue imaginar. Por que nós não queremos fazer? É porque a gente coloca tanta coisa no lugar mas nem por isso a gente precisa desistir. Peraí, Deus, deixa eu procurar fazer o bem, porque o mal eu já estou fazendo. Então, peraí, Senhor, eu estou aqui hoje. Me ajuda. Me ajuda, me dá graça. Hoje eu fiz, amanhã eu fiz, depois da manhã eu não fiz, volta de novo. Recomece, quantas vezes for. Só não pare nem retroceda. Não é verdade? É verdade. É sobre isso. É mais importante a constância do que é a questão do simples, né? É mais fácil o simples do que, às vezes, você fazer grandes coisas. Agora, vamos falar como você conheceu Jesus. Eita. Parece que nós fizemos o processo inverso. Mas
que seja da forma que o Senhor quer contar essa história. Como que você conheceu, de onde você veio? Você falou que veio, né, de uma família de costureiras e tal, mas assim, como que foi a sua infância? Como que foi o caminhar para a adolescência? Em qual momento da sua vida você conheceu Jesus? Antes do casamento, depois do casamento? Conta assim, nem que seja assim de forma breve para nós. Bom, gente, hoje eu tenho 43 anos de idade e quando eu vim conhecer Jesus, eu já estava com meus 24 anos de idade, que eu vim conhecer verdadeiramente Jesus, porque Jesus não me foi apresentado. Porém, filha de costureira, também enfermeira, minha avó trabalhava e eu dormia nas casas das minhas tias, porque ela dava plantão. Então, para mim não ficar em casa, porque eu era sozinha, então eu dormia nas casas. Então, cada dia sim, dia não, eu dormia em uma casa. Eu tinha mais ou menos umas 8 casas que eu dormia. E uma daquelas casas, das 8 casas, me chamava a atenção. Então, eu via vários tipos de comportamentos nas casas. Então, tinha casas de todos os tipos de jeito de convívio. De bom e ruim. Uma me chamava a atenção. Por que ela me chamava a atenção? A mãe com o esposo, com o pai, né? A mãe com o pai, e os filhos em volta da cama orando. É bonito isso de falar, né? Então, você abria a palavra, lia lá. E na noite que eu dormia lá, eu via aquilo, achava aquilo bonito. Diferente das outras 7 casas. Certo? Tá. E ali, no domingo, que coincidia de eu dormir de sábado para domingo lá, no domingo de manhã, que eu estava lá naquela casa tinha o hábito de ir à igreja. E eu ia para a igreja com eles. Com 6 anos de idade, eu lembro que o pastor fazia o apelo. Quem é que aceita Jesus? Eu, com apenas 6 anos, levantava a mãozinha, eu aceito Jesus. E eu ia lá na frente, levantava, ficava lá com a mãozinha e recebia aquela oração. Voltava e ia. Se dentro daquele mês eu dormisse 2 vezes lá, 2 vezes, dos 2 domingos eu aceitava Jesus. Se em 6 meses eu fosse 5, 6 vezes à igreja, 5, 6 vezes eu aceitava Jesus. A ponto de um primo falar assim: ei, chega, todo domingo. É só uma vez. Deixa eu aceitar Jesus. Eu tô feliz com isso. Tá, e assim foi. Mas ninguém sentou comigo, Beth, e falou assim: eu vou te explicar quem é Jesus. Vou te ensinar quem é esse Jesus. Não se tinha isso. O tempo foi passando. Cheguei na fase da adolescência. Ninguém me falou quem era Jesus. E as mesmas tias, eu ainda continuava dormindo lá, tinha um dia na semana que elas iam, vamos supor, na sexta-feira, de sexta para sábado, elas tinham o costume de ir ao monte orar. Ou ia ao monte orar, ou na quarta-feira, eu lembro que uma tia fazia campanha, ajoelhava lá na sala dela, na casa dela e orava. Eu lembro que eu também ajoelhava no cantinho e ficava lá orando. Não me pergunte o que era, que eu também não lembro. Eu não sei como é que eu era movida a minha fé, mas tudo aquilo foi recolhido pelo anjo. E aí, um dia, indo no monte orar com elas, eu lembro que uma tenda escura, tudo acontecendo, e eu costumo dizer que adolescente não tem vez, né? E eu sentada num canto lá, observando tudo aquilo, assim, no escuro, mas ouvindo tudo aquilo, eu fiz uma oração a Deus. Na verdade, eu conversei algo com Deus. Eu falava: Deus, eu não te conheço. Não sei quem tu és. Mas quando eu crescer, esse povo está falando muito de vaso aqui. Quando eu crescer, o Senhor deixa eu ser vaso nas suas mãos? Parece que é um negócio tão bonito. E fui, esqueci. Fiz essa oração sincera para Deus, né? Conversei com ele. Tempo passou, conheci meu esposo. Não, só que um pouquinho antes de conhecer meu esposo, que deu a fase dos 17 anos de idade, 16, 17 anos, eu estava andando numa rua. E ele fez uma oração para Deus. Mas lembrando aqui, Beth, lá em casa, tinha um costume na casa da minha mãe, da minha avó, que eu chamo minha avó de mãe, de ter a Bíblia aberta no Salmo 91. Você já viu isso? Já. Muitas casas são assim, né? Até hoje, né? Chega a ser sujo, né? É. A Bíblia. Pois é. A paginazinha já amassada, Amassada, velha. ruidinha. E tinha também o inário, que é as harpas cristãs. Então, eu conhecia Jesus, eu conhecia Deus, daquele Salmo 91. Por quê? Porque também era costume de saber ele ler, ele decorado. No momento de perigo, saber orar o Salmo, declarar o Salmo 91. E eu sabia fazer isso, porque a única coisa que se fazia na casa da minha avó era isso, né? Aquele que habita dos esconderijos do Altíssimo, e assim vai. Nos meus momentos de perigo, mesmo não conhecendo esse Deus, eu sabia que eu podia ler o Salmo 91, que de alguma forma eu estaria protegida, né? E cresci com aquilo, a minha fé, a minha crença
o que eu me apegava era aquilo ali. E tinha um corinho que eu também cantava muito, que fala: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Aí fala: mas a ti também te chamo, pois deseja te salvar. Isso era o que eu cantava. Um dia de perigo, eu descendo uma avenida tarde da noite, umas 2 horas da manhã, sozinha, e eu fiz uma oração para Deus, que naquele momento eu me senti muito sozinha. E Deus, no meu coração, falou em alto bom som para mim: eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou teus irmãos, eu sou tudo para você. Isso basta. Mesmo sem entender muita coisa, eu guardei aquilo. O tempo foi passando, mas eu tinha uma convicção que esse Deus altíssimo, onipotente, onipresente, onisciente, era um Deus que estava me guardando, era um pai para mim. Conheci meu esposo não vem de família cristã, eles cultuavam outra religião. E como eu tinha um pouquinho dessa sementinha já lançada no meu coração, eu tinha necessidade de que ele fosse também, porque eu pensava assim, ó, a família perfeita é aquela família que ora junto, que se envolve, que se une em volta de uma cama ou numa mesa, pega na mão, ora, abençoa. Então eu pensava aquilo, que eu já estava ficando maior, já entendi um pouquinho. Então eu queria que ele fosse para Jesus. Como que eu comecei a fazer? Comecei a orar por ele. Sem ele perceber, porque ele odiava cristão. E sem ele perceber, eu orando por ele, um dia eu me dispus a fazer jejum e oração, sem conhecer, Beth. Vamos fazer jejum e oração? Mas como que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu vou ficar sem comer de manhã, da hora que eu acordo até na hora do almoço. Que eu trabalhava fora, mas ele, na hora que eu chegava, eu corria pro banheiro, fechava a porta e orava: Deus, eu te entrego o meu esposo nas suas mãos. E mesmo sem saber como que se fazia um jejum, da forma como fazia, mas na minha ingenuidade. E Deus ama isso, né? Ama isso. Um coração disposto a fazer algo para ele. Em pouco tempo, foram 4 meses orando por ele, mas já 4 anos de casado. Ele se entregou para Jesus, a gente foi acompanhado um tempo ali por uma célula, e hoje meu esposo é pastor. Hoje meu esposo ama a palavra. É muito radical. O que é o radical? É pastor de terno e gravata? Não. Sim, sim, não, não. Agrada a Deus? Amém. Não agrada? Já pra lá. Bora pro próximo. Entendeu? Então, assim, a gente procura estar no centro da vontade de Deus. E como família, hoje, minhas filhas nasceram em berço cristã. Só a segunda, né? A primeira não. Mas todas as duas conhecem a palavra. Estão no caminho do Senhor. E aí, com isso, veio uma outra necessidade. Que tenho simplesmente filhas. Falar do amor de Jesus para essas mulheres e fazer elas entenderem que elas são filhas amadas, certo? Mas o Senhor, de um tempo para cá, ele veio me fazendo refletir em algo. Um dia, eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar, eu preparei um esboço. Qual foi o tema da palavra? Vaso nas mãos do oleiro. Nossa. Aí o Senhor, mas eu não lembrava do passado, e o Senhor me disse assim, ó, eu pregando, já estava com a Bíblia em cima do púlpito. Lembra do dia que você me pediu para ser vaso nas minhas mãos? Pois é exatamente sobre isso. Só que ele não me fez lembrar, não é que eu estava estudando, mas não é que eu estava ministrando, lembrei. E ali eu aprendi que o Senhor me trata como um pai, certo? Simplesmente filha nasceu aí. E aí o Senhor me fez refletir naquela menina sentada num canto, debaixo de uma tenda, no meio de um monte de adulto, onde ninguém dá atenção. Assim também tinha outras pessoas lá, mas o Senhor disse assim, no meu coração: faça algo com as meninas de 8 a 16 anos. Enxerta nelas uma semente. Porque eu preciso fazer essas meninas florescerem. E aí nasceu um projeto com o nome Garotas de Fé. Então, aí eu falei: Senhor, mas como que eu vou fazer esse negócio? De novo, não tem manual de instrução. Só tem envolver. O que o Senhor vai fazer? Me dá sinais que o Senhor está no negócio. Qual que é o primeiro sinal que eu pedi para Deus? Deus, se são meninas, eu preciso de alguém que tenha meninas para que a gente possa ir lá, então, ministrar a palavra para essas meninas, falar que o Senhor existe, apresentar Jesus para ela, apresentar o Senhor para elas. Porque, assim como eu, muitas pessoas não conheceram Jesus. O que Deus fez? Tá bom, filha. Acho que a pessoa assim, tá bom, me aguarde. Já está marcado o primeiro Garotas de Fé. Eu estava num evento de mulheres. E eu sentada numa roda de mulheres conversando. Aí uma, do nada, sempre as coisas acontecem do nada, chega e fala: nossa,
Eu queria tanto fazer aqui no meu condomínio algo com as meninas, com as crianças. Oi, irmã. Eu tenho umas meninas que de 8 a 16 anos e eu precisava envolver. Eu falei, irmã, marca a data, que eu já entendi o propósito, o mistério, que nós vamos vir uma equipe para cá, para ministrar o amor de Jesus para sua marca. E eu fui embora para casa, agradecendo a Deus, porque mais uma vez ele ouviu eu pedindo a ele uma resposta. E ele, sem demora, veio com a resposta. Pronto, tá aqui, faz. Então, essa sou eu, cheia de projetos sem ação, porque projeto sendo só projeto é só um papel e caneta, precisa de ação. Então, por isso que eu falo, comece com o que você tem. E eu estou sempre disposta a começar todos os dias. Eu só preciso que ele segure nas minhas mãos. E vamos. Nós estamos gravando a série Chaves que Abrem Portas. E eu creio de verdade, assim como está no convite, que cada história nós guardamos uma chave, que ela abre um próximo nível, que ela abre algo novo, né? Então, conta pra nós qual é a chave que você tem guardada no seu coração, que você tem a convicção de que se pessoas que passam pelo que você já passou, pelo que você já viveu, se a pessoa tiver em posse dessa chave, essa pessoa com certeza vai conseguir destravar o próximo nível. Eu tenho tanta convicção disso. O secreto com Deus. Como que é o secreto com Deus? Mesmo que você não consiga estar lá todos os dias, mas o dia que você estiver, esteja de corpo e alma e espírito sem pressa para ir embora. Eu aprendi a pegar uma cadeira, pôr do lado e falar tudo com ele. Quando eu trato ele, quando eu coloco ele no lugar que ele verdadeiramente é na minha vida, não tem como a porta não abrir. Não tem como as coisas não destravar. Porque se eu coloco ele na minha vida, no lugar certo dele, costumo dizer que no meu coração há uma sala, e nessa sala limpa, que ela precisa estar limpa, onde todos os dias a gente luta para poder tirar aquilo que não agrada a Deus, tem um trono vermelho, e nesse trono ele se assenta. E ele precisa reinar lá. Eu preciso que ele reine lá dentro todos os dias. E eu precisei materializar isso. E eu falei, peraí, eu preciso organizar, pedir a Deus um lugar secreto. E eu aprendi a sentar com ele e conversar. E quando eu não tinha lugar secreto? Quando eu estava no carro. Senta aqui, Jesus, vamos conversar. Há um tempo atrás, essa é uma outra história, eu não podia trabalhar fora, mas às vezes a gente conta uma outra oportunidade e a gente tem essas fases. E nessa fase, eu poderia trabalhar fora, mas devido a Yasmin ser uma mocinha de 9, 10 anos, que é minha filha mais velha, eu estava morando em outra cidade e só meu esposo era quem mantinha a casa. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas no momento que eu deixava ela na escola, que eu voltava para casa, eu ligava o som, eu pegava uma Bíblia, eu começava a orar dentro de casa, eu começava a buscar a Deus dentro de casa. Eu desenvolvi um secreto, só eu e ele dentro daquela casa. Então, o Senhor, quando a gente começa a desenvolver secretos com ele, ele fala assim, muito bem, você está no lugar que eu quero que você esteja, me dando espaço e prioridade na sua vida, pelo menos por alguns minutos. E aí, se eu deixo tudo para estar com ele, por que eu acho que ele não vai abençoar? Lógico que ele não me dá tudo o que eu quero, porque tem coisas que eu vou pedir para ele que eu não estou pronta para receber. Mas eu sempre tenho a humildade de falar, sempre ensino isso a pessoas. Senhor, o que está em mim que não te agrada? Toma liberdade, pode tirar. Tem gente que tem medo de fazer essa pergunta para Deus. Medo de tirar coisa ali. Mas a gente precisa fazer sem medo. Deus, o que está no meu coração que não te agrada? Né? E outra coisa que eu costumo pedir para Deus, Senhor, se for a tua vontade, se é o meu tempo, me dá. E eu peço tudo para ele. O meu quarto hoje eu tenho um quarto.
que é o meu secreto. A minha casa hoje tem um quarto. Mas tem um quarto por quê, Renata? Porque eu orei. Eu coloquei num caderno de oração. Senhor, um dia eu quero ter uma casa que tem um quarto. Eu já morei em casa muito, muito, muito simples. Essa casa mesmo que eu morei em outra cidade, eu lembro que eu usava caixote da feira para fazer a minha estante por televisão. Eu fiz uma casa de 4 quartos para poder ir para lá. E não tive medo de viver na simplicidade. Mas hoje a minha casa tem 4 quartos, tem esse quarto secreto de oração. Minha casa não é uma casa chique, não. Mas tem Jesus dentro dessa casa. E eu pedi a Deus, Senhor, eu quero um quarto. E nesse quarto eu quero colocar uma cadeira lá. E essa cadeira vai ser o lugar onde o Senhor se assenta. Com isso, o meu esposo começou a ver o meu exemplo. Ir para aquele quarto, trancar a porta e ficar lá dentro. Ele entendeu que aquela cadeira, ela é muito diferente. Então, eu não vou me assentar naquela cadeira. Eu pus um carpete simples lá. E aí, ele faz melhor do que eu, porque a gente faz discípulo melhor do que a gente. Ele ora deixando uma greta da porta aberta, para que a Eduarda, que é a nossa filha menor, passe e veja ele orando. Para ela falar assim, eita, minha mãe entra e tranca a porta, eu não vejo. Mas meu pai, deixa eu ver o que ele está fazendo lá. Ah, então quer dizer que eles vão lá para dentro e vai orar, falar com o pai. Sabe? E a chave é essa. É o secreto. É a comunhão. É o desenrolar da amizade com o pai. Uau, não é? Uau. Gente, eu tenho certeza que qualquer pessoa que pegar todos os episódios que nós já gravamos até agora e for anotando cada chave que o Senhor tem liberado através das pessoas que nós estamos trazendo aqui, qualquer pessoa consegue mudar o nível que está vivendo hoje, consegue passar para uma próxima fase. Agora, conta para as pessoas onde que elas te encontram nas suas redes sociais. Eita, glória. Amém. Isso quer dizer que o seu propósito está sendo alcançado. Tá. Gente, vamos lá, então. Pastora Renata Moura. Pastora Renata Moura, esse é meu Instagram, tá? Judá Camisetas. Que se você se interessou em conhecer um pouquinho mais sobre a Judá Camiseta, Juda normal, Judá Camiseta, jogou no Instagram, você consegue achar. A nossa loja fica na Avenida Rio Verde, tá? E sobre a minha pessoa aqui. Sou uma pessoa que ama falar do amor de Jesus. Então, você vai abrir o meu Instagram, você vai ver só falar do amor de Jesus lá. Não sou uma influencer, né, como falam, mas eu amo influenciar o evangelho. Então, eu até fiz uma camiseta que na próxima eu vou trazer ela. Influenciadora do evangelho, que eu acho lindo ela. Sabe? Então, pastora Renata Moura, esse é meu Instagram. Muito obrigada pela confiança, obrigado por ter compartilhado conosco a sua história. E ela tem mais histórias. Creio que ela voltará aqui em outros episódios. E é isso, nós ficamos aqui com mais um A Vida Podcast. Lembre-se, se inscrevam no canal, deixa seu like para que essas histórias conectem e cheguem a mais pessoas. Esse é o nosso intuito. Pessoas comuns com histórias extraordinárias. Eita, glória!